Bom, isso aí, vamos para mais um vídeo nesse perfil, nesse canal. Dessa vez eu vou falar sobre o filme Advogados do Diabo. Você já assistiu esse filme? Já assistiu esse longa-metragem? Se você não assistiu, eu vou fazer aqui uma análise, digamos assim, com mais detalhes sobre como a visão judaico-cristã foi usada como base. E eu vou fazer aqui um resumo em poucos minutos sobre essa visão. Então veja bem, nós temos um princípio que existe tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Sabemos que a visão judaico-cristã aparece ali na Bíblia. Nós temos o Antigo Testamento e o Novo. E Jesus ele veio para fazer a divisão, ou para renovar, ou para atualizar o pensamento judaico e trazer o pensamento cristão. Mas, veja bem, lembra da história do Éden? O homem e a mulher desobedeceu a Deus, então o Criador teve que fazer um sacrifício. E aquele sacrifício seria para perdoar aquela rebeldia deles, aquela desobediência, e para cobrir também a vergonha ou a nudez deles. Então, desde de Gênesis até o livro de Malaquias, a gente vê que Deus ele sempre levantava alguém, um homem e algumas mulheres também, e esses personagens, eles estavam ali a serviço de Deus para fazer com que o povo de Israel ficasse perto do Criador. Mas isso não foi possível. Então Deus enviou Jesus para resolver essa questão do sacrifício. Então, antigamente o sacrifício ele era feito para perdoar os pecados e também o povo de Israel fazia para vencer as guerras. Aí Jesus veio e ele trouxe uma ideia diferente sobre o sacrifício. Que agora o sacrifício é do eu, do próprio eu. A pessoa ela reconhece que ela é pecadora, que ela precisa do Criador, e ela se volta para Jesus e Jesus se torna o salvador dela. E aí, quando isso acontece, ela ela é salva do inferno e ganha a eternidade. Então, basicamente é isso. Mas você percebe que a ideia do sacrifício permanece. E existem outros elementos que estão presentes na visão cristã, mas que vieram do Antigo Testamento, ou que estavam lá também no Antigo Testamento. Bom, nós temos a ideia do inferno, nós temos a ideia de Satanás. E não é isso que acontece, ou não são esses elementos, ou esse personagem, que também aparece no filme Advogados do Diabo? Exatamente. Então esses elementos, entre outros, foram usados como pano de fundo para que os roteiristas pudessem passar a mensagem que eles gostariam, que dentre outras, a vaidade. Desde o início do filme, nós vemos que o Kevin ele é um advogado vaidoso, ele não aceita perder. E isso está presente também no final do filme. E novamente, olha só que interessante, quando se conhece de fato, ou com um certo nível de profundidade, uma visão. Porque os roteiristas, o Jonathan Lincoln e o Tony Gilroy, eles foram premiados. Esse filme, Advogado do Diabo, ele ganhou um Oscar de melhor roteiro. Então, o que eu quero trazer para o seu entendimento? A importância de você entender com profundidade a sua visão, a visão que você vai usar como base para construir a sua história, porque a visão, ela é o coração das histórias. Então, esses dois roteiristas, eles tinham um certo nível de entendimento ou de conhecimento da visão cristã, que eles trouxeram ali alguns elementos ou alguns personagens, E quais são esses elementos? Então eu vou analisar aqui alguns trechos desse filme, alguns trechos importantes ou relevantes, que eles foram, digamos assim, atualizados, mas ao mesmo tempo a essência desses trechos foram mantidas. O que os roteiristas estavam querendo de fato ali com aquele trecho, etc e tal. Enfim, isso vai ser discutido e a gente vai desenvolver isso melhor. Então, vem comigo que eu vou fazer uma análise aqui e esse é o primeiro trecho que eu vou apresentar para vocês. Preste bem atenção, hein? Vamos lá. O que acha? Algumas pessoas não aguentam. É tranquilo. Reflete meu sentimento. Mas complete seu currículo. Fale de sua família. Seu pai, o que ele faz? Eu não conheci o meu pai. Ele morreu antes de eu nascer. Minha mãe me criou. Somos só nós dois. Ela não se casou de novo? Ela nunca foi casada. Não deve ser fácil numa cidade como Gainesville, não é? Acho que não é fácil em nenhum lugar. Nossa! É diferente quando se olha para baixo. É sim. Meu Deus. E sua mãe? Como ela é? É filha de um pastor. É rígida. Trabalha numa fábrica desde que eu me entendo por gente. Frequenta uma igreja, ela está sempre por lá. Ou então, eles saem. Fazem muito trabalho voluntário. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. É o que dizem. Influenciaram sua vida, a Bíblia e a igreja? Não, eu estou na condicional. Solto mais cedo por tempo cumprido. Há muitos clientes em potencial lá embaixo. Estamos negociando? Sempre.
Posso fazer uma pergunta? Por que precisa de um departamento criminal? Nossos clientes infringem a lei como qualquer pessoa. Eu cansei de mandá-los para a concorrência. Está me oferecendo um emprego? Eu estou pensando nisso. Eu sei que tem talento, eu sabia disso antes que viesse até aqui. E é outra coisa que me faz pensar. Que coisa é essa? Pressão. Isso muda tudo, pressão. Algumas pessoas pressionadas se concentram, outras desarmam. Consegue controlar seu talento. Consegue cumprir prazos. Dormir à noite. E quando discutiremos salário? Salário? Essa é a parte melhor. Bom, você viu aí esse trecho, agora nós vamos analisar aqui alguns momentos, algumas cenas dentro desse trecho para você ter uma ideia do quanto é importante você entender uma visão de mundo na qual você vai falar na sua história. Mas aí que tá. Esse filme aqui, O Advogado do Diabo, ele tem alguns temas aqui. Os roteiristas, eles não usaram a visão judaico-cristã para poder falar sobre a fé cristã, para trazer os atributos, as qualidades dessa filosofia. Mas, de qualquer forma, alguns elementos que fazem parte dessa visão estão presentes nesse filme. E não poderia ser diferente. Porque o que acontece? Todas as visões de mundo são um modo de pensar. E esse modo de pensar vai refletir no modo de agir. E esse modo de pensar vai se revelar nos locais onde essa pessoa frequenta. Vai se revelar também naquilo que ela fala, e etc, etc, etc. Aí você traz esse conceito para dentro do cinema, ou seja, os roteiristas vão enxergar os temas tratados na história com base nessa visão. Então nós estamos aqui nesse filme, Advogado do Diabo, onde um dos temas tratados é a vaidade, ou seja, o Kevin, esse personagem, ele é um excelente advogado. Ele não aceita perder, ele não aceita ficar por baixo. Ele gosta de ter o ego massageado. E o John Milton, vulgo Satanás, sabendo disso, ele usa essa fraqueza do Kevin ao favor dele. Então, ele quer que o Kevin seja o pai do anticristo. Então, ele precisa envolver o Kevin numa situação. Então, o que ele faz? Convida o Kevin para vir até a empresa dele. Então, ele leva o Kevin no topo da empresa, lá no topo do prédio, né? E olha só que interessante essa cena. Você percebe a ideia de grandeza, né? Você vê que no cinema nada é jogado, nada é à toa. E tudo reflete a visão de mundo. E é exatamente nessa cena onde eles vão conversar. E onde eles também vão negociar a entrada do Kevin na empresa. Na visão cristã, existe um determinado momento, um trecho da Bíblia, onde Jesus ele está com o diabo no topo de um monte, de uma alta montanha. E ali o Satanás começa a conversar com Jesus. Ele tenta Jesus, né? Ele está ali fazendo uma espécie de negociação. Ele está tentando negociar com Jesus. E sabe o que o diabo falou para Jesus ali naquele momento? Eu te dou todos os reinos do mundo se você se ajoelhar diante de mim e me adorar. E é exatamente essa ideia que a gente vê revelado aqui nesse trecho do filme Advogado do Diabo. Então o John Milton desenvolve uma conversa aqui com Kevin na intenção de trazer ele para perto. E olha só como esse plano é interessante. Você percebeu que o John Milton se desequilibrou ali? Isso não foi à toa. Claro, no cinema nada é jogado. Vamos analisar esse plano agora. Veja como ele é interessante. Olha só, esse personagem é a encarnação do diabo. E um dos atributos do diabo é enganar as pessoas. Ou seja, ele não quer que as pessoas saibam que ele é o diabo. Então aqui no filme ele se transfigura na pessoa do John Milton. Porém lá na frente, mais adiante, o John Milton vai falar pro Kevin que ele é o diabo. Inclusive vai falar que ele é o pai dele. E o que acontece no mundo do cinema das histórias? Os roteiristas precisam dar pistas para o Kevin, que logo essas pistas também são para nós. Pistas essas que aparentemente não tem nenhum significado, mas quando a gente une todas as pistas que estão relacionadas a essa transfiguração ou transformação do John Milton, e quando ele diz para o Kevin que ele é o Satanás, aí sim aquelas pistas fazem sentido para o público. Você entendeu? Qual é o princípio, qual é o início? Visão de mundo. Essa visão se revela através de um personagem. Esse personagem tem seus perfis, suas características. E esse personagem tem um modo de agir, um modo de falar, um modo de olhar. Ele também tem uma intenção, tem um objetivo. A câmera, a fotografia, precisa revelar, precisa mostrar para o público tudo isso. Então por que você acha que esse plano aqui, ele tá dessa forma? Você percebe que o John Milton se desequilibra e o Kevin vê. E pelo fato do John Milton se desequilibrar, isso faz com que ele pareça ser um ser humano. Entende? Mas preste bem atenção nesse trecho agora. Bom, os dois caminharam ali pro finalzinho do prédio, digamos assim, e o John Milton para bem pertinho da ponta e ele não desequilibra. E o Kevin olha essa cena e não acha estranho. Bom, vamos entender aqui qual é a intenção principal da cena. Aqui, o John Milton vai negociar com o Kevin, eles vão conversar sobre a entrada do Kevin na empresa. É interessante eu falar isso aqui, que é para você entender o que é a trama. A trama é um entrelaçamento de ideias, é uma sequência provável e inevitável de eventos. Então a ideia principal aqui é a conversa, o diálogo entre os dois para que o Kevin entre na empresa. Porém, outras coisas vão sendo reveladas aqui, mas de maneira sorrateira. E que coisas são essas? Bom, o fato de que o John Milton é enganador, porque ele se desequilibra e se faz passar por ser humano,
mas ao mesmo tempo ele chega na ponta do prédio e ele nem teme, ele não se desequilibra. Para ele é como se estivesse andando num lugar comum. E o Kevin nem se dá conta disso. Eu espero que você esteja pegando o quanto é importante entender sobre uma visão de mundo. E essa visão vai se revelar em todos os elementos de um filme. Mas o que mais vai chamar a nossa atenção, para onde a gente mais vai olhar, é para o personagem. Então vamos aqui para o próximo trecho. Se você tem alguma coisa para comentar desse trecho, deixa aí nos comentários. Não fique convencido demais, meu filho, por melhor que seja. Não atrai atenção demasiado, esse é o segredo. Mantenha-se modesto. Inócuo. Passe desapercebido. O inepto, o marginal. Aquele por quem ninguém dá nada. Olhe para mim. Subestimado desde que nasci. Jamais pensou que eu fosse o dono do universo, pensou? É sua única fraqueza, pelo que posso dizer. Qual é? Sua aparência. Essa coisa de macho sulista é pra quê isso? Desculpe, madame, posso deixar minhas botas sob sua cama? Sou uma surpresa, cara. Ninguém sabe quem sou eu. É isso que falta em você. Olha só, essa análise é cheia de spoilers. Então assim, se você não assistiu o filme, você sabe agora que o John Milton, na verdade, é o diabo. Mas, e qual é um dos atributos, uma das características do diabo? Para esse personagem maligno, é interessante que ninguém saiba quem ele é. E é isso que a filosofia ou a cultura cristã dá a entender, fala sobre esse personagem, esse anjo das trevas, né? A Bíblia diz que ele consegue se disfarçar no anjo de luz. Então, para se transformar num ser humano, é pouco. E aí a gente vê esse conceito entrando aqui nesse personagem, no John Milton. E você percebeu que as coisas que o John Milton falou estavam revelando esse perfil ou esse atributo dele. Ou seja, eu não quero que ninguém saiba quem eu sou. E aqui a gente entende quantos diálogos são possíveis a partir de um entendimento. Porque para o Robert McKee, um monólogo já é um diálogo. Claro, eu tô especificando aqui as falas do John Milton. Ele está conversando aqui com o Kevin, mas quem mais fala aqui é o John Milton. Eu quero trazer o seguinte entendimento para você. Quando você for escrever a sua história, quando você for desenvolver o seu personagem, pare e pense sobre, primeiro, a visão de mundo, né? A forma como você vai enxergar os temas tratados. E a sua visão vai te proporcionar o perfil, as características do seu personagem. E essas características vão se revelar no modo dele falar. Então é uma coisa óbvia, assim. E eu não estou aqui querendo dizer que o processo de escrita é fácil. Não. Mas eu quero que você entenda aqui, quanto mais você sabe da sua visão, menos complexo se torna o processo de escrita. Porque a visão é o coração das histórias. Tudo que você precisa está dentro da sua visão. E você vai precisar usar da sua criatividade para desenvolver melhor esse personagem ou a sua história. E você notou que quando o John Milton falou pro Kevin assim, ninguém sabe quem eu sou uma surpresa? A cara que o Kevin fez, essa cara aqui, ó, ele ficou pensando, sabe? E essa reação do Kevin foi diferente daquelas reações que ele teve no trecho anterior, onde ele viu o John Milton se desequilibrando e depois viu ele andando na ponta do prédio. E ele não reagiu da mesma forma como ele reagiu agora. Sabe essa cara dele, essa expressão de quem está pensando? Como assim, né? Eu sou uma surpresa, ninguém sabe quem eu sou. E aqui a gente entende que os roteiristas estão fazendo com que o Kevin tenha o início de um despertar sobre a identidade do John Milton. E isso aqui é aquele entrelaçamento de ideias. É a sequência inevitável de eventos. Isso já foi posto na ideia do filme. Os roteiristas já queriam falar sobre o diabo, então é óbvio que eles iriam revelar o quanto ele é enganador. E se ele tem esse perfil, ele vai agir dessa forma. E vai falar coisas que vão dar a entender isso também. Então, você está pegando, você está entendendo? Tem algum comentário sobre esse trecho? Deixa aqui, aqui nos comentários que eu vou responder. Bom, finalizamos essa análise e eu queria te deixar uma pergunta. Você conhece a sua visão de mundo? Quais são os elementos que compõem essa sua visão? Ou seja, a forma como você enxerga as coisas. Porque olha só, esse perfil, esse canal, é voltado para aquelas pessoas que querem entender mais sobre a contação de histórias. Como é que faz para escrever uma história? Qual é o ponto de partida? Então assim, antes de você sentar no Celtics, no Final Draft, ou qualquer outro programa que auxilia na escrita de um roteiro, é interessante que você conheça a sua visão, a forma como você vai enxergar o tema tratado, porque essa visão vai definir toda a sua história. E todos os outros 6 elementos do cinema vão traduzir ou transformar a sua história, ou seja, o que está no papel, para o audiovisual. E é sobre as visões de mundo e outros temas, como por exemplo, a estrutura da transformação ou estrutura da redenção, que é o processo que faz com que o personagem mude de pensamento, que leva ele a uma redenção. Essa redenção pode ser moral, pode ser imoral, enfim, isso vai depender da sua visão de mundo. No meu curso você vai ver também sobre desenvolvimento de personagem, sobre as bases para desenvolver o diálogo, e eu queria saber qual é a sua percepção sobre o filme Advogados do Diabo. Quando você assistiu ele, o que você achou? E agora, depois dessa análise, qual que é a sua percepção? Deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Um grande abraço e até o próximo vídeo.